Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu entrevistei mais um professor que não é psicólogo ainda. Tenho certeza que um dia ele vai ser. Professor Guilherme Coelho. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvai, do canal ABC da Alma, e eu estou entrevistando os nossos professores, porque nós somos muito curiosos para saber quem são eles e qual é a história que eles trazem para nós. Então hoje eu gostaria de agradecer a presença do professor Guilherme Coelho. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Boa tarde. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco da minha experiência e de como foi estar na Psico, como foi essa experiência para mim, que foi muito bacana. Legal. Então eu vou começar perguntando quem é o Guilherme. Guilherme é um professor que teve uma trajetória onde eu pude provar de tudo dentro da minha área, tentei experimentar tudo que eu pude e me apaixonei por tudo que eu fiz e sempre carrego comigo tudo aquilo que eu vivenciei. Tento levar isso sempre para a minha vida pessoal e profissional e transmitir isso para os alunos, associando isso ao conteúdo teórico sempre. Acho importante a nossa vivência estar presente dentro da nossa área profissional, né. Acho bem interessante essa multiplicidade das coisas. Legal. E qual que é a sua formação, Guilherme? Eu sou farmacêutico de formação, né, eu me graduei em farmácia, mas foi não um tiro no escuro, porque deu certo, mas a minha infância e adolescência inteira eu sonhava em ser das áreas de humanas, trabalhar com direito, eu sempre dizia que ia ser um grande advogado, e de repente eu mentindo coisas estranhas em relação a essa área, e de repente eu falei para meu pai: "Eu vou fazer análises clínicas", ele falou: "O quê?" Falei: "É, mas ele falou: "Mas você desmaia vendo sangue?" Eu falei: "Pois é, mas eu quero trabalhar com isso". Não sei o que me deu na cabeça. E aí eu comecei farmácia. No curso de farmácia foi muito curioso, porque eu levei um ano odiando o curso e pensando: "Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?". E aí chegou o segundo ano da graduação, quando a gente tem contato com a parte laboratorial, e aí quando chegou na parte de diagnóstico clínico e farmacologia, eu me apaixonei, eu falei: "Agora sim eu entendi o que eu estou fazendo aqui". E durante a minha graduação, vários sonhos surgiram e vários sonhos foram embora. A minha intenção era ser analista de laboratório, trabalhar com diagnóstico clínico, e eu ouvi de uma professora no terceiro ano da graduação que eu tinha perfil acadêmico. E eu lembro de responder para ela, falei: "Olha, professora, eu sinto muito, mas a professora nunca vai me ver pesquisando nada, que dirá dando aula para alguém. Eu nunca vou fazer isso, porque eu nasci para trabalhar em laboratório". Ela falou: "Muito bem, se é assim, que assim seja". E aí no na graduação ainda surgiu a vontade de seguir na área clínica. Eu escolhi tentar fazer um mestrado no Butantan, no Instituto Butantan, que trabalhava com envenenamento. A minha orientadora, que eu escolhi no instituto do mestrado, trabalhava com sangramento, e eu queria trabalhar com alguma coisa aplicada no laboratório, alguma coisa aplicada à saúde, de tudo que eu tinha visto da graduação. E foi muito interessante, porque eu não consegui entrar no Butantan, naquele ano que eu queria. Não deu certo a orientação, não deu certo nada, eu tive que escolher uma outra coisa, escolhi a área clínica de novo. Trabalhei com epidemiologia bacteriana, né, infecções bacterianas na população da Baixada Santista, no Adolfo Lutz. E falei: "Bom, eu vou seguir no mestrado e vou seguir uma área meio acadêmica, meio laboratorial, mas não vou dar aula, não vou fazer nada, vou trabalhar com pesquisa". A professora tinha falado do perfil acadêmico, falei: "Bom, estou aqui pesquisando, né". De repente, eu me vi ministrando minicursos da minha área, de repente eu fui chamado para ser docente substituto numa universidade, para ministrar farmacologia e toxicologia, que são disciplinas que acabam permeando algumas coisas para a psicofarmacologia, que é a disciplina que eu ministro na psico. E foi uma experiência muito boa, porque, toda a formação que eu tive dentro da farmácia foi muito voltada à saúde pública, e toda a questão de saúde pública envolve princípios do SUS, que são extremamente dependentes da empatia, da capacidade de você olhar o outro e tratar o outro com respeito e dignidade. E isso sempre teve muito forte para mim dentro da graduação,
quando eu me vi formando pessoas, eu me senti muito numa importância muito grande de ressaltar isso para esses alunos, né. Eu comecei dando aula para farmácia e biomédio, falando: "Gente, o que vocês fazem é muito importante na saúde do outro, né. A decisão de vocês, a análise de vocês, ela tem impacto direto sobre a saúde de alguém. Isso é uma coisa muito importante, então vocês têm que fazer isso como se fosse alguém que você ama muito na sua frente, né. Você tem que tratar todos como iguais e da melhor forma possível". E aí eu comecei a experimentar uma uma sensação muito curiosa, que é não só trazer essa parte teórica, mas mostrar como isso vai para a prática e como isso pode ser gratificante, né, que foi a experiência que eu tive antes. Seguindo o doutorado na área do Butantan, mas aconteceu um super rolo no meu mestrado, que eu descobri que eu detestava trabalhar com animais de experimentação, não conseguia fazer cirurgia animal, é uma coisa essencial para muitos projetos, mas não é a minha área, não é a minha linha, não dou conta. E fui para a área de virologia, fui trabalhar com caracterização química, me especializei em estudar bioquímica de extratos botânicos, comecei com própolis, essa jornada, e aí no doutorado eu falei: "Eu vou continuar com caracterização química", e aí eu migrei para venenos de animais marinhos, que eram coisas pouco exploradas, e eu sou santista, tenho uma relação muito próxima e de muito carinho com o mar, e essa área de animais marinhos no Brasil ela é recente. E aí eu comecei a estudar essa parte bioquímica, e no final do doutorado é aquela coisa, você tem que fazer um pós-doc, ou você tem que começar a deslanchar numa carreira como analista num laboratório, e surgiu a oportunidade de dar aula na FMU. Eu fui contratado pela enfermagem, depois de todos esses anos com farmacologia e toxicologia, quando surgiu a oportunidade, eu comecei na disciplina de estrutura e função humana, que é anatomia e fisiologia. Eu tive que revisitar tudo que eu tinha estudado já, para começar a dar essas disciplinas, e com o tempo foram aparecendo as disciplinas específicas. E aí, dessa fase de pesquisa, de me adaptar com essa história de que eu sou de fato acadêmico, até eu entender, internalizar isso, quando eu cheguei na FMU, isso já estava mais interno em mim, eu tive a oportunidade de ter contato com vários outros cursos. Então eu dei aula para enfermagem, físio, biomed e farmácia no meu primeiro semestre. E foi uma experiência muito bacana. Aí, de repente, no segundo semestre foi que surgiu a oportunidade de dar psicofármaco, e aí veio todo essa experiência com a psico que eu tive nesse semestre que passou agora. E uma coisa curiosa é que durante a graduação todo mundo trilhou um caminho assim: "Ah, alguém escolheu microbiologia, essa pessoa começou com micro e está com micro até hoje". Eu trabalhei com alimentos, trabalhei com dosagem bioquímica, trabalhei com parasita, eu fui para tudo que é canto, e eu tinha amiga que falava assim: "Meu, mas você não dá sequência em nada, você você não se aprofunda em nada". Eu falei: "Mas não, acho que a gente não precisa disso, acho que a gente pode vivenciar as coisas e perceber que aquilo não é o amor da sua vida, né". E tive experiências múltiplas em múltiplos institutos, eh, e isso contribuiu muito para que eu tivesse essa formação com uma cabeça um pouco mais aberta, o que alivia um pouco a tensão da responsabilidade de dar aula para psico, né, porque é uma área totalmente diferente da minha formação. Então, quando eu recebi o convite da Fê, eu falei: "Ah", eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo fiquei com muito medo. A minha trajetória então foi essa, né, eu sonhava, né, em ser um grande analista, ouvi de uma professora que ia ser acadêmico, tracei uma vida acadêmica muito grande, uma vida profissional muito mais voltada para acadêmico. Hoje em dia, por conta da Covid, eu trabalho diretamente no enfrentamento da Covid com diagnóstico clínico no Instituto Butantan, então sou responsável por diagnóstico, dentro do instituto, e também dou as aulas ainda, concilio as duas coisas hoje em dia, mas docência é uma coisa que foi surgindo e foi crescendo, e hoje em dia uma das coisas mais gratificantes é você ver não alguém só formado teoricamente, mas com prazer de estar formado, com prazer de saber aquilo, prazer de deter aquele conhecimento para si e não só para si, né, para o outro, né. Acho que essa é a minha trajetória dentro da minha relação formação-profissão, né. Legal. E você pensa em fazer um pós-doc?
Eu pensei várias vezes em fazer vários pós-docs. A gente termina o doutorado falando: "Meu Deus, por que eu escolhi fazer isso?" E e falar: "Nunca mais vou fazer isso." Antes de terminar, você já tá pensando em várias coisas. Eu penso em seguir na carreira científica, mas justamente por conta da pandemia e da demanda de trabalho que tem, por hora está suspenso, mas é uma coisa que eu quero dar continuidade. É tanto no meu trabalho com extratos botânicos, como meu trabalho com animais venenosos marinhos, tudo dentro do seu tempo, dentro da possibilidade. Se não um pós-doc, um projeto de pesquisador dentro do instituto, qualquer possibilidade que tenha de desenvolvimento científico me interessa muito. Ciência é uma coisa assim, é uma paixão, assim como lecionar. Legal. E você percebe alguma diferença entre lecionar na psico e lecionar na farmácia, na biomédicas? Nossa, muito. Uhum. Primeiro que eu falei para Fernanda, falei: "Olha, Fê, eu preciso da ementa do curso para entender o que vai cair, né, e o que eu vou ter que ministrar." Assim que eu peguei a ementa, eu falei: "Meu Deus, são muitos transtornos, né." E isso é uma outra coisa que na psico foi um cuidado que eu tentei ter ao máximo, né, que foi com a terminologia. Não fui formado dentro da área, tenho uma mãe psicóloga, mas não, perdão, mas não posso depender dela para aprender o termo, né, posso pedir um auxílio, um conselho, mas tentei estudar tudo para não usar termos pejorativos, né, não permitir. Eu já tenho uma prática de não permitir que meus alunos, pratiquem bullying um com o outro, né, porque todo profissional de saúde vai lidar diretamente com o sofrimento de alguém. Então ele tem que estar altamente capacitado de ser, não extremamente carinhoso e fofinho, mas respeitoso e empático, né. E ter essa experiência com os meninos da saúde aplicada ao corpo, né, biologicamente falando, me trouxe uma segurança maior para lidar com as questões psicológicas e da psique humana, mas eu tinha sempre aquela tensão. Olha, eu sempre explicava muito para os meninos, falava: "Olha, eu estudei o transtorno bipolar, a definição de transtorno bipolar é essa, e é isso que a Sociedade Americana de Psiquiatria preconiza, que é o transtorno bipolar. Eu não tenho experiência com isso, não posso dizer muito mais além disso para vocês, mas existe uma teoria química por trás do transtorno bipolar que é assim, assim, assim. Se a minha teoria química funciona dessa maneira, como é que eu posso tratar isso?" Aí eu deixo que os alunos sugiram quais seriam os mecanismos possíveis, porque, como a química e a biologia não é muito presente o tempo todo no curso de vocês, fisiologicamente falando, é importante o racional da teoria química de como aquilo acontece, né. Qual é a teoria química da depressão? Ah, a teoria química da depressão é uma redução de neurotransmissores de felicidade e prazer. Bom, se a pessoa depressiva, teoricamente, eu sempre ressalto, é uma teoria, não é uma não é uma lei, transmissores de prazer e alegria, como a gente poderia resolver isso? E aí eu deixo um espaço inicialmente para que, os alunos pensem quais seriam estratégias para resolver isso quimicamente. E aí apresento as classes. Uma coisa que eu sempre tento trazer para eles é assim: vocês não têm que memorizar psicofármaco como uma coisa exata, eu tenho que saber o nome, vocês têm que saber a classe de medicamentos, o que ela faz, o que que o efeito adverso de um medicamento pode prejudicar no teu trabalho como psicólogo, né. Aí eu sempre dou o exemplo, tem alguns antidepressivos que diminuem a libido, né. Um paciente teu que tenha problemas com questões sexuais, que o médico dele não saiba sobre isso, e um médico que receite uma medicação dessa para ele, pode prejudicar totalmente o desenrolar de uma estratégia terapêutica. Então foi uma missão muito doida, e eu me senti tão, não burro, mas eu tão ignorante, porque a gente na farmacologia, a gente estuda, tá, ansiolítico, é assim que funciona, é GABA, canal de cloro, sedação, tudo muito, muito, muito direto. E aí e aí a gente chega à ansiedade, aí você fala assim: "Meu Deus", aí eu fui ler sobre ansiedade. Tem um espectro de um espectro infinito de quadros de ansiedade. Eu sempre converso com os
tento conversar com os meninos para adequar as coisas, e com os meninos do semestre passado, eu falei, tem algum tema que vocês gostariam de abordar, que não está na ementa, que a gente poderia discutir, que vocês gostariam? Eles trouxeram autismo e borderline. Meu Deus do céu. Pra quem você foi perguntar, né? Não, eu acho interessante porque, assim, é desafiador para mim desenvolver essa visão, né? O que é esse quadro, entender que existe uma comorbidade. Então, assim, foi um aprendizado tão interessante, porque a gente está tão acostumado, nós farmacêuticos, estamos tão acostumados a pensar na química das coisas, e eu nunca penso em química como solução de um quadro psíquico, até porque eu fui criado por uma mãe psicóloga e sei que é um suporte, né? E é uma coisa que eu discuto com os meninos em aula, falo assim, olha, vocês têm que ver os artigos que comparam tratamento psicoterápico com apenas a terapia química, a combinação entre os dois, entender como isso funciona. E sempre tento trazer para eles essa comparação, fazer com que eles vejam, né, tenham esse panorama todo sobre como funciona essa dinâmica química e psíquica. E para mim também foi um desafio, porque eu fico assim, tá, isso aqui funciona assim, mas isso aqui funciona assado. Como é que isso funciona? Eu já me vi diante de perguntas que eu não sabia responder no exato momento, e eu falava, olha, juro que eu vou procurar, e se eu achar uma resposta, eu trago para vocês. Porque é uma coisa que é um desafio gostoso, porque vocês têm essa bagagem das disciplinas que vocês carregam, então vocês trazem essas coisas todas. Ah, o quadro é assim, então é por isso que funciona dessa forma. Então, a psicofármaco é uma área que eu achei encantadora. Encantadora mesmo, porque mostra todo um outro panorama, toda uma outra visão, toda uma outra realidade. E uma coisa muito curiosa com o pessoal da psico é que no sexto semestre toda a turma pode ser heterogênea, né? Toda a turma, na verdade, é heterogênea, mas tem coisas que acontecem normalmente. Eu contava alguns casos de saúde pública em alguns outros cursos, e por conta de talvez imaturidade ou falta de visão, aquilo virava uma brincadeira, os alunos riam, e, e tem um caso que eu explico e falo como é sério, né, a questão da comunicação em saúde, seja da forma que for, seja biológica ou psíquica, né? A forma como você trata alguém, de uma senhora que colocava a insulina grudada do lado de fora da geladeira, porque o médico falou para ela colocar na porta. Então, ela pendurava a insulina por fora da porta, e a insulina dela parava de funcionar. Raramente, quando eu conto isso em outro curso que não fosse a psico, falando dessa questão da comunicação, não acontece o riso. Foi a primeira vez que eu contei isso, e todo mundo mostrou um ar extremamente sério. Isso me deu uma... Eu acho que não tem nem descrever a sensação que eu senti, porque foi muito curioso. Eu falei assim, uau! uma coisa homogênea, de uma empatia, de uma percepção da gravidade disso, né? Acima do que pode parecer cômico, né? E isso me deu um alívio, isso me deu um alívio, uma sensação de que realmente existe essa preocupação. Então, isso me dá gosto de perceber que as pessoas querem aprender. Ai, professor, mas precisa mesmo? Aí tem aluno... Eu sempre permito, né? Olha, vocês acham que isso é bacana, não é? Apresentem isso sem se ofender. E, de verdade, nunca tive problemas na psico de brigas entre alunos, de das pessoas exporem opiniões diferentes e deixarem de se falar por causa disso. Eu sempre trago para eles que as equipes são multiprofissionais e que eles são essenciais, né? Que eu aprendi muito sobre psicologia só estudando psicofármaco. Fiquei impressionado com a importância das coisas, com a extensão que as coisas têm, com a complexidade que as coisas podem apresentar, né? Então, e tem uma coisa que é pessoal, né, de caráter pessoal, que é assim, dar aula para o curso onde a minha mãe se formou, né, e consequentemente formou a minha criação e meu caráter, isso tem um gosto para mim de doce de infância, porque é uma coisa, dentro da minha realização profissional, eu posso dar subsídio e suporte para pessoas que escolheram seguir a profissão da minha mãe. E sua mãe deve ter gostado também, né? Nossa senhora, parecia um pombo andando em casa, porque
Porque é curioso isso, né? A referência é, de repente eu vou passar a ser referência para pessoas que vão ser profissionais, né? E eu costumo dizer, são 10 semestres, mas o sexto é mais o pé fora do que o pé dentro, é quase lá fora. Eu falo, olha, vocês estão quase lá fora, vocês estão quase junto com os pacientes de vocês, então a responsabilidade é muito grande, né? Eu sempre falo, gente, não me odeiem, química não é tão ruim assim. Eu vou tentar fazer isso de uma forma que seja agradável, que a gente entenda de verdade o que está acontecendo. Eu não quero aluno decorando nada, eu quero aluno entendendo. E eu falei para Fê e não foi da boca para fora, e nem para fazer média, foi uma experiência muito, muito, muito especial. Dar aula de psicofármaco para psicologia foi assim sensacional. E não ficou aquela coceirinha, aquela vontade de cursar psicologia? Ah, ficou. Ficou. Eu falei assim, nossa, tem muita coisa muito interessante mesmo. Mas a minha vida já tem tantas coisas, mas eu juro que toda vez que eu leio, eu falo assim, nossa, deve ser tão legal ter essa matéria aqui. Essa a ementa de psicopatologia. Eu falei, nossa, deve ser muito bacana isso. Porque é incrível, né? A mente humana é uma coisa realmente incrível. Eu sinto muita falta da valorização do profissional psicólogo como um profissional de fato de saúde. Eu falo isso para os meninos. Vocês têm que mostrar para a sociedade que vocês são necessários e não na base do grito, né? Não precisa gritar para isso, é só mostrar aqui vocês vieram, que saúde mental é importante, é uma coisa negligenciada no nosso país. A, a nossa saúde mental, infelizmente, em muitos lugares é baseada em basicamente tratamento medicamentoso e pronto. São poucas as unidades de saúde que praticam terapia combinada, né? Terapia medicamentosa com terapia de fato, psicoterápica, seja da abordagem que for. E isso me deu, ao mesmo tempo que me deu uma alegria muito grande, me deu aquela sensação de que isso precisa mudar, né? As pessoas precisam ser valorizadas, têm que ser respeitadas, não é coisa de louco. Existe esse estigma da loucura em volta da psicologia, só vai para terapia quem tem algum problema seríssimo, né? Mesmo quando eu fui estudar esquizofrenia, quando eu fui ver o espectro esquizofrênico, né, eu fiquei chocado com os graus que existem, com os sinais que existem. Eu falei, meu Deus, e é difícil você estudar essas coisas, que você vê umas coisas e você fala, epa, peraí, eu faço isso. Isso sim, a minha mãe, a mamãe precisou colocar um freio. Eu falei, mas mãe, ela falou assim, olha, psicopata é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito delicada, e ninguém faz auto. Meu Deus do céu. Mas essa variedade toda, essa amplitude toda que a psique tem e tudo que ela pode proporcionar para alguém, de bom e de ruim, né, é essencial para o processo de saúde. Eu dei um exemplo na sala, existem coisas que são biológicas, por exemplo, uma pessoa que está com hipotireoidismo, ela pode ser confundida plenamente com alguém em depressão. E na hora que você colocar o hormônio na rotina dela, ela volta a sentir bem-estar. Mas tem muita coisa que é psíquica que com certeza é negligenciada e que se fosse tratada como algo de ordem mental e psíquica, essa pessoa até biologicamente teria um quadro diferente, uma evolução diferente. Então só aumentou esse amor que eu tinha pela profissão da mamãe, aumentou a compreensão, né, que eu tenho da profissão dela e da importância. Toda vez que eles apresentavam algum seminário, alguma coisa, eu ficava cheio de orgulho, porque eles traziam uma opinião super bem formada, super bem colocada, e o que eu senti na psico é assim, eles estudam, mesmo, para valer. Eles não brincam. Eles estudam mesmo, não tive problema nenhum com um aluno que falou assim, não entendi nada do que você disse, não tive isso na psico, não tive. E assim, não entendeu na hora, eles perguntam, não entendi. E aí eu me viro do meu jeito para explicar, e acho que isso é importante, né? A gente está tão acostumado, às vezes, com o ambiente. Nossa, aquela linguagem é tão nossa que para a gente aquilo é tão simples, né? E aí alguém fala, não entendi o que você disse. Esse desafio de ter que se virar
e achar uma coisa no meio do caminho entre vocês e o meu conhecimento, e tentar fazer com que isso vire uma conexão, isso foi, assim, sensacional. Foi muito bom, É um muito bom. crescimento, né? Ai, nossa, de verdade, foi, assim, especial, especial mesmo. Legal. E como é você como professor? Você já está contando um pouquinho, né, mas como é você nas avaliações? O que que você busca? Como eu disse, eu até cobro, às vezes, sei lá, o nome de um medicamento que eu fale muito, por alguma questão muito importante, mas o que eu espero que um aluno saia sabendo de psicofármaco, né, nas minhas avaliações eu procuro ser o mais amplo que eu posso nas perguntas, para que vocês tenham liberdade para responder. Outra coisa que achei fantástica, vocês escrevem muito bem, né. Eu sei que vocês leem muito, mas as respostas são muito bem elaboradas, muito bem fundamentadas. Eu fiquei chocado uma vez, que eu peguei uma resposta aí no sistema online já, né, que a gente já estava à distância, com referência de 3 artigos diferentes, e não era um plágio, a pessoa leu e colocou o que ela interpretou, achei aquilo, eu falei: "Nossa, que sensacional". Então, o que eu espero conseguir fazer para um aluno de psicofármaco é que ele entenda como, bioquimicamente, é enxergado aquele transtorno em específico, qual é a ideia geral química dele, quais são os medicamentos que existem para tratar esses transtornos, como eles atuam, o que eles resolvem e, principalmente, o que eles causam de efeitos colaterais importantes. Por que conhecer o efeito colateral? Porque ele pode afetar totalmente a o ambiente daquela pessoa. Medicamentos, por exemplo, para esquizofrenia, normalmente são utilizados para controlar os sintomas que são chamados de positivos. E esse nome, para mim, é horrível, porque eu não vejo nada de positivo na esquizofrenia, mas eu entendo a raiz dele. Esses medicamentos podem causar espasmos musculares, principalmente faciais. Então, quando eu descobri isso na faculdade, eu fiquei chocado, porque a gente olhava para uma pessoa na rua, a gente acha que aquele espasmo é da patologia que aquela pessoa carrega, seja ela biológica ou seja ela de ordem mental. Quando você aprende que isso é efeito da medicação e que essa pessoa sofre isolamento social maior ainda por apresentar alguma coisa assim, é importante eu conhecer esse efeito adverso. É importante eu saber que isso vai fazer a pessoa que está dentro desse espectro da esquizofrenia ficar mais em evidência. Você já está falando como psicólogo, Guilherme. Olha, me apaixonei, de verdade me apaixonei, porque psicofármaco para mim é isso, não é você saber o receptor específico de alguma coisa que se liga, qual é a constante de ligação. Isso é para quem trabalha com farmacologia, com síntese química, né. Psicofármaco para mim qual é a teoria biológica da doença, quais os medicamentos que existem, como eles funcionam e principalmente o que eles vão causar transversalmente que podem atrapalhar o trabalho dos meus alunos e a vida dessa pessoa, né. Eu falei: "Toda vez que vocês verem alguém com um tique na rua, antes de pensar que aquilo é da cabeça da pessoa, primeiro pense se não é uma medicação que ela toma e que aquilo é o melhor estado que ela pode estar". Não tem nenhuma surpresa para psicologia quando eu falo isso. Quando eu dou essa aula em farmacologia para outros cursos, eu demoro horrores para subir a sala de novo, porque todo mundo começa a fazer reflexões que nunca tinha feito, né. E aí cai tanto a vibe da sala que para trazer eles de volta, eu saio muito mais cansado de dar uma aula de ansiolíticos, anti-esquizofrênicos, num curso que não seja psico do que na psico, porque eu só falo disso. Porque cai tanto a energia da sala que para voltar a atenção deles, eles ficam às vezes transtornados, assim, né, vem muitas coisas emocionais que as pessoas acabam não lidando, e na psicologia não, a gente fala, as pessoas realmente estão ali para aquilo, e eu fiquei apaixonado, eu sou super psico de coração. Legal. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar aí que a gente não falou ainda? Nada em específico, acho que de maneira geral, eh
foi um grande conhecimento, assim, foi um grande autoconhecer, conhecer o outro, entender o tamanho do que é a psicologia. Acho que foi um presente bem especial, assim, para mim, no semestre passado, poder lecionar na psico. Foi uma experiência, sem dúvida, muito maravilhosa. Legal. E para os alunos que estão chegando no sexto semestre, que nem eu, assim, que vai cursar psicofarmaco, o que você deixa de dica? A gente está quase começando o semestre de novo, daqui umas 2 semanas, então. Eu sempre deixo de dica o racional. Se você entender a ideia de como funcionam as coisas, e aonde eu não gosto dessa palavra, tá? Mas aonde estão os problemas ou defeitos, você consegue propor estratégias para resolver aquilo. E psicofármaco é basicamente isso. Se eu tenho um mecanismo que falta água num sistema, eu reponho água. Necessariamente assim, só repor água e tá resolvido, mas é basicamente isso. A psicofármaco trabalha a causa da doença ou do transtorno, seja ele qual for. Você compreendendo aquilo bioquimicamente, isso vai se estender para você como psicólogo dentro do ambiente do teu consultório. Você vai entender como o medicamento funciona para aquilo, o que ele faz para amenizar e como ele resolve, o quanto ele resolve. Além disso, vai entender qual é o efeito colateral disso. Então, eu sou um professor que gosta que o aluno estude a classe de medicamentos. Ansiolítico. Tem esse. Qual a diferença entre esses três? Isso. Essas coisas pontuais são importantes, são cobradas, mas o principal para mim é que fique o racional. Porque não adianta você lembrar o receptor que liga o clonazepam se você não souber o efeito colateral que o clonazepam vai causar nessa pessoa, né? Essa classe de ansiolíticos. Então, eu sei que a preocupação do aluno é sempre saber tudo, tirar 10 na prova, só que eu falo 10 na prova, às vezes não significa nada, porque decorar não é entender. Memorizar uma coisa não é aprender, não é tomar para si, né? Tomar para si é, para que isso aqui serve? Aonde se usa? Por quê? E qual é o preço que se paga? E como eu, parte mais importante da psicofármaco, como eu, como psicólogo, vou lidar com isso, né? Então, acho que esse é o meu conselho. Legal, ótimo. Bom, foi um prazer te entrevistar, foi um prazer te conhecer. Prazer, A gente fica agora na dúvida, né? Quero ter aula com a Carol, mas também quero ter aula com você. Então, foi um prazer mesmo. E fico muito feliz em ver como você sentiu a psico. É legal também ver como outros professores de outras áreas nos veem, né? E quando você fala, vocês estudam e tal, fala, que legal. muito mesmo, muito mesmo. Bom, então muito obrigada, Guilherme. Foi um prazer e espero que a gente se encontre lá na FMU. Espero também. Eu fiquei muito feliz com tudo que o professor Guilherme falou sobre o pessoal da Psico e espero que você também. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.